Vamos falar sobre variáveis e expressões em Python. Uma variável representa um objeto que pode ser manipulado por um programa. Portanto, antes de vermos variáveis, vamos ver o conceito de objetos em Python. Observe que uma variável sempre se refere a um objeto. Os programas Python manipulam basicamente objetos e cada objeto tem um tipo associado. O que quer dizer um tipo associado? O tipo define a manipulação que um programa Python pode realizar no objeto correspondente. Objetos em Python podem ser classificados como escalares, que são aqueles objetos básicos ou atômicos, e não escalares, são objetos estruturados ou compostos. Estamos interessados nesse momento em representar números inteiros e reais nesses objetos. Portanto, vamos utilizar os objetos escalares do tipo int e do tipo float, respectivamente. Ou seja, o objeto inteiro, para representar número inteiro, será o objeto do tipo int, e para representar números reais é o objeto do tipo float. Um exemplo de objetos não escalares é o tipo string, que a gente não vai ver agora. Oportunamente veremos tipos estruturados. O tipo int, que é utilizado para representar os números inteiros positivos ou negativos, é o que a gente conhece normalmente de número inteiro em matemática convencional. Exemplos de números inteiros: 10, menos 35, 20.333, etc. O tipo float é utilizado para representar números reais. Exemplos: 4.15, menos 56.2, 3, 300.202. Duas curiosidades a respeito desses objetos. Observe primeiro que o conjunto dos números reais inclui os inteiros, inclui os números fracionários e os irracionais. Como a memória do computador é finita, tem um limite físico, os números irracionais ou fracionários eles são truncados para caberem dentro de um objeto float. A curiosidade 2 é a seguinte: em Python usa-se o ponto ao invés da vírgula para separar a parte inteira da parte não inteira de um numeral qualquer. Isso se deve ao fato de Python ter sido criado nos Estados Unidos, onde usa-se o ponto como separador decimal. No Brasil e em outros países, usa-se a vírgula. Então aqui deveria ser uma vírgula, tem um ponto, né? No Brasil e Europa usa-se vírgula. Então seria 4,15, menos 56,2, etc. Então, observem, só voltando a essa observação anterior para ficar claro, os números irracionais são aqueles números fracionários que resultam numa sequência infinita, por exemplo, né? Em que você não consegue ter uma finalização dessa representação. Então vocês podem imaginar que, sendo o número de um tamanho infinito, você não consegue representar, isso não cabe no computador, daí essa observação inicial que eu falei. Bom, Python dispõe de uma função chamada type para se verificar o tipo de determinado objeto. Quando eu falo função, eu quero dizer, o termo função aqui é muito semelhante ao que a gente já conhece de matemática. Uma função recebe um parâmetro e devolve um resultado. Então, exemplos. Type 5 significa que eu quero saber qual é o tipo desse objeto 5. Se vocês executarem isso no interpretador Python, vai retornar int, esse valor int aqui, indicando que 5 é um objeto do tipo int. Se você fizer type 7.1, retorna float.
Então, visto que a gente tem assim os conceitos básicos de objetos, objetos nesses casos que representam números inteiros e números reais, vamos ver o que são expressões. As expressões, elas são formadas por combinações de objetos e operadores. O resultado de uma expressão é também um objeto do tipo de determinado tipo. Então, dado que você tem uma expressão, você avalia aquela expressão a partir dos operadores e dos objetos, e o resultado vai ter um tipo determinado. Exemplos: 3 mais 4 mais 6 equivale ao objeto 13 e é do tipo int, inteiro. 3.0 mais 4.3 equivale ao objeto 7.3 do tipo float. Experimentando com o interpretador Python. Então, vocês podem ir nesse endereço aqui, que tem um conjunto de ferramentas muito interessantes, incluindo um interpretador Python. E lá vocês instalam no computador de vocês, tem versão para Windows, para Mac, para Linux, etc. Aqui eu tenho algumas linhas que eu mesmo teclei nesse interpretador, mostrando, exemplificando isso que a gente acabou de mostrar. Type 5, ele retorna inteiro. Type 7.1 retorna float. Se eu digito 3 mais 4 mais 6, retorna 13. Se eu digito 3 mais 4.3, retorna 7.3. Então, esse in, out, significa que aqui no in eu digito o que eu quero digitar e o out é a resposta do que eu digitei. Então, aqui sempre tem a correlação 1, 1, dizendo que aqui é entrada 1, saída 1. Entrada 2, saída 2. Entrada 3, saída 3. Entrada 4, saída 4. Quais são os operadores aritméticos que a gente usa em Python? São os convencionais que se usa na matemática. Então, você tem a soma. Aqui uma observação importante é, quando você tem a soma envolvendo dois objetos, o resultado da soma será int, ou seja, inteiro, se todos os objetos forem int. Do contrário, será float, ou seja, se qualquer um dos objetos for float, todo o resultado da expressão é float. A mesma coisa para subtração, a mesma coisa para produto, a mesma coisa para divisão, a mesma coisa para resto da divisão inteira. Eu vou explicar isso aqui melhor depois. E a mesma coisa para potenciação, ou seja, e eu tenho aqui explicando esse operador que não é tão conhecido para vocês, e esse símbolo aqui de percentual J, significa o resto da divisão inteira de I por J. Aqui também vale o princípio de que se os dois são inteiros, o resultado é inteiro. Se pelo menos um é float, o resultado é float. Aqui significa I elevado à potência de J. Também vale a regra dos inteiros, e se todos forem inteiros, o resultado é inteiro. A precedência de operadores é a mesma da aritmética convencional, e vocês podem usar parênteses para modificar a ordem. Aqui é um exemplo bem simples. 4 mais 5 vezes 2 resulta no objeto 14. Por quê? Porque primeiro eu faço o produto, 5 vezes 2 igual a 10, mais 4, 14. Se eu colocar parênteses nessa soma, eu priorizo essa soma. Ela é realizada antes do produto. Então eu tenho 4 mais 5, 9, vezes 2 resulta no objeto 18. Experimente com o interpretador. Utilize os operadores e modifique a ordem com parênteses. Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu mesmo experimentando, mas eu recomendo que vocês façam isso com o seu computador. 4 mais 5 vezes 2, 14. Aqui 4 mais 5 vezes 2, 18. Aqui eu tenho um parêntese, como eu expliquei. 10 menos 2, 8. 10 menos 2.0, 8.0. 20 dividido por 3, 6. Observe que aqui eu tenho o resultado da divisão inteira. Então, se eu dividir 20 por 3, o resultado é 6, mas vai ter 6 vezes 3 é 18, tem um resto igual a 2, né? Então o resto aqui não aparece, só aparece o resultado da divisão, que é 6. Se eu colocar, no entanto,
20.0 dividido por 3.0, eu tenho a representação da divisão para números reais, e aqui eu tenho então o número 6,66667 lá no final. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3.0, 8.0, porque agora eu tenho um número real. 10 módulo 3 é 1. Aqui eu tenho o resto da divisão de 10 por 3. O resto da divisão inteira. Se eu dividir 10 por 3 é 3 e o resto é 1, está aqui. Se eu quiser saber o tipo de uma expressão que resulta num objeto, por exemplo, 3 que multiplica 2.1 é igual a 6.2, não é isso? E isso, o resultado disso é float. Temos também operadores de comparação, o igual, o diferente, o maior, o menor, o maior igual, o menor igual. São os mesmos operadores que vocês já estão acostumados em aritmética. O resultado de uma comparação é verdadeiro, true, ou falso, false. Então, essas palavras aqui, true e false, que são do inglês, eles são utilizados dentro do programa. Aqui eu tenho alguns exemplos. 3 maior que 4 é falso. Então, o resultado é falso. 3 menor ou igual que 4 é verdadeiro. 10 mais 10 é igual a 2 vezes 10, verdadeiro. 10 mais 10 é igual a 2 vezes 10, sendo que aqui é real, também é verdadeiro. E aqui, qual é o tipo de 10 mais 10 igual a 2 vezes 10? Observe que o resultado, eu quero saber o tipo. O resultado disso aqui vai ser o quê? Verdade. Eu sei aqui que já coloquei aqui em cima verdadeiro, né? Qual é o tipo desse objeto true? É um tipo bool, booleano. Então a gente tem os operadores que são booleanos ou lógicos. Também é a mesma regra que aprendemos lá no segundo grau para lógica booleana, para lógica de predicados. Então se eu tenho A e B, aqui a palavra and do inglês significa e, por conjunção. A e B é verdadeiro ou true se ambas A e B são verdadeiros. Se ambas as variáveis A e B são verdadeiras. Falso, ao contrário. Então é verdadeiro ou falso, dependendo se as duas variáveis são verdadeiras, ou se pelo menos uma é falsa. A ou B é verdadeiro se pelo menos um dos dois A ou B é verdadeiro. Caso contrário, falso. Aqui a negação, not A, significa negação de A. Então a negação de A vai ser falso se A for verdadeiro e vai ser verdadeiro se A for falso. Aqui eu tenho mais algumas brincadeiras com o interpretador, né, para poder experimentar esses conceitos. Então eu tenho aqui 10 mais 10 é igual a 2 vezes 10. Então isso aqui é uma comparação, eu estou comparando dois objetos. Isso aqui vai dar verdadeiro, então é true. And e uma outra comparação. Tipo de 3 é igual a inteiro. Então isso daqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Então obviamente o resultado tem que ser verdadeiro. Agora se eu repetir essa mesma operação e colocar aqui, em vez de igual, ser diferente, eu tenho 10 é igual a 10, aqui é verdade. E tipo de 3 diferente de inteiro, isso aqui vai dar falso, né? Por quê? Porque tipo de 3, type de 3, tipo de 3 é inteiro. Então, se eu pergunto se isso aqui se é diferente de inteiro, isso aqui vai dar falso. Verdadeiro e falso, portanto o resultado é falso. Se eu not 3 é igual a 4, ou seja, eu vou comparar 3 é igual a 4, isso aqui é falso. Então, se eu nego falso, o resultado é verdadeiro. 2 elevado à quinta é igual a 32, isso é verdade. Ou 0 maior que 1. 0 é maior que 1? Não, 0 é falso. O resultado é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho um ou. Então basta que 1 seja verdadeiro. Como isso foi verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora eu tenho aqui 1 é igual a 3, isso aqui é falso. 2 é igual a 2 é verdadeiro isso aqui. Então, esse ou dá verdade. Desse lado eu tenho 64 é igual a 2 elevado a 8. Isso aqui é, na verdade, isso aqui é verdadeiro, né?
Mas olha o que aconteceu. O interpretador me deu uma resposta de erro, um código de erro, dizendo que não pode fazer uso desse operador aqui. Na verdade, qual foi o erro que eu fiz aqui? Ao invés de colocar esses dois iguais, que representam o operador de comparação igual, ou seja, uma coisa igual a outra, eu coloquei um igual só, que o interpretador não reconhece como sendo de comparação. Portanto, ele deu uma mensagem de erro. Eu aí consertei, botei aqui ó, igual, igual, portanto agora eu tenho um valor falso. Por que é falso? Porque 2 elevado a 8 não é, na verdade, 32, não é 64, é 256, tá? Então, isso aqui é falso, né? Eu tinha falado que era verdadeiro, errei aqui. 2 elevado a 8 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 32, 2 elevado a 6 64, a 7 128 e a 8 256. Então aqui eu tenho, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, porque eu tenho aqui um falso e um verdadeiro, como isso aqui é verdade, verdade e falso é falso, o resultado é falso. Então, já que a gente viu objetos, podemos ver variáveis em Python, uma forma de associar nomes a objetos, né? Então, a associação é feita com o símbolo igual. Então, assim, para você criar uma variável em Python, você faz uma associação entre um nome qualquer e um objeto. E a gente usa também esse termo igual, que é o de associação, muito comumente a gente chama de atribuição. O termo atribuição é muito utilizado para esse operador. Exemplo, a área de um círculo cujo raio é 11. A área de A de um círculo com raio R é igual a πr2. Aqui tem um errinho do PowerPoint, aqui é πr ao quadrado, πr2. Isso aqui também é de geometria do segundo grau, não é? Então eu posso representar dessa forma. π é igual a 3,14, 3,14. Isso aqui é uma aproximação, a gente sabe que π é um número imenso, né? Que tem muito mais dígitos aí. Mas eu estou simplificando aqui. Raio igual a 11, que é o raio que eu coloquei. Como é que eu calculo a área? A área é igual a π, que multiplica o raio elevado a 2. Observe que eu estou atribuindo ao objeto, esse objeto 3.14, eu estou dando um nome aqui a ele, aqui, chamando de π. π passa a ser uma variável cujo valor é 3,14. Raio é uma variável cujo valor é 11 e a área é uma variável que é o produto de raio ao quadrado por π. Se eu colocar a área aqui, ele vai mostrar aqui qual o valor desse objeto área, que é 380.3, etc. Podemos, inclusive, modificar o valor de uma variável. Por exemplo, vamos modificar o valor do raio e refazer o cálculo. Eu faço raio igual a 14, eu tenho a área igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Se eu colocar a área aqui no interpretador, ele já vai me dar um número diferente. Porque agora eu tenho um raio maior, a área aqui é 615,75, etc. Existem regras e dicas sobre variáveis. Algumas regras. Para nomes de variáveis, né? Você pode, para fazer nomes de variáveis, você pode usar caracteres e dígitos numéricos. Você pode também usar o caractere especial, underline, né? Essa barrinha que fica embaixo. Os nomes de variáveis não podem começar com dígitos numéricos em Python. E as palavras reservadas, as chamadas keywords, também não podem ser usadas. Por exemplo, você não pode chamar uma variável de end, ou de or ou de bool, que são palavras internas do próprio Python. Você pode usar caracteres maiúsculos e minúsculos, e isso vai fazer uma diferença no nome. Por exemplo, o nome a variável alfa com A maiúsculo é diferente da variável alfa com A minúsculo. Algumas dicas. Procure usar nome de variáveis que sejam de fácil leitura. Por exemplo, para representar o raio de um círculo, é preferível usar a palavra raio do que simplesmente a letra R, ou pior ainda, do que a letra A. Se você usa raio na sua variável, isso vai facilitar a leitura do programa que você está escrevendo
por você mais tarde ou por outras pessoas. Uma outra característica interessante do Python é que você pode fazer múltiplas associações. Por exemplo, eu posso colocar raio, vírgula, diâmetro é igual a 2,3. Com isso eu fiz duas atribuições ao mesmo tempo. Eu atribuí 2 ao objeto, à variável raio, e o objeto 3 atribui a variável diâmetro. Se eu colocar raio, vai aparecer 2, diâmetro 3. A melhor forma de fixar os conceitos de variáveis e expressões é praticar. Procure resolver os exercícios abaixo e depois verifique junto. Aqui tem um errinho, né? Tem uma letra faltando. Junto ao interpretador Python. Essa expressão A é igual a 3 mais 7. Qual o tipo e valor associado para A? Então a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que soma 3 mais 7, isso aqui é igual a 10. Esse aqui é um objeto inteiro, porque são dois números inteiros aqui. E isso vai ser atribuído à variável A. Então o tipo de A e o valor associado, o tipo é inteiro e o valor associado é 10. Mas faça isso no seu interpretador. Faça mais essa prática rapidamente. Considere o valor anterior de A, ou seja, o valor 10. E agora faça A é igual a mais 10.0. Qual seria o valor e o tipo da variável A, nesse caso agora? Qual seria? Observe que agora eu tenho um número aqui real, float, 10.0. Se eu somo a A, que era valor inteiro 10, eu vou ter 20. Mas esse 20 vai ser um número float, não vai ser mais um número inteiro. Então, o valor e o tipo de A agora é 20 e o tipo é float. Considere um quadrado de lado 10 metros e um círculo circunscrito nesse quadrado. Faça uma sequência de expressões usando variáveis que calcule a diferença de área entre o quadrado e o círculo. Aqui está o quadrado e o círculo circunscrito. Aqui eu tenho 10 metros. Então vocês vão fazer expressões que vão calcular a diferença da área do quadrado e o círculo. Ou seja, esses espacinhos aqui ó, pequenos sobram da diferença desse quadrado menos esse círculo. Vocês vão fazer isso em Python e vão trazer para a gente discutir. Por hoje é só. Ou por hoje não, por agora é só.